Rapaziada, salve, salve, meus amigos. Bora repercutir um pouco mais esse Flamengo e Cruzeiro, a redenção de Samuel Lino, Paquetá, segundo volante, e o Cruzeiro, meus amigos. O Pedrinho tem que gastar mais, Matheus Pereira, e o que tirar dessa eliminação e o que olhar para frente no caso do Cruzeiro, né? Rapaziada, eu vou trocar aqui o layout, porque eu quero usar alguns trechos, eu quero usar lá no meu canal de Flamengo. Vou começar falando de Flamengo, do jogo, depois eu vou pro Cruzeiro, belezinha? Vou começar Flamengo, depois Cruzeiro. Flamengo. Resultado justo. Rapaziada, até o Pedrinho lá falou que o Flamengo foi melhor. E foi, rapaziada, não tem o que questionar, não. Aliás, se não fosse lá a expulsão do Matheus Henrique lá, que deveria acontecer, rapaziada, aconteceu um lance igualzinho aquele do Matheus Henrique na Supercopa da França. Igualzinho. Depois peguem aí o lance. Supercopa da França, Lens e PSG. Olha os melhores momentos lá na Casa TV. O lance foi Ctrl-C, Ctrl-V do Matheus Henrique. Ah, eu sei o que aconteceu lá. Rua. Ah, o que aconteceu lá? Rua, vermelho, na hora. Tem o que falar não, rapaziada. Aquele lance ali foi... Era pra ter sido até mais fácil se tivesse aquela expulsão ali. Mas enfim, rapaziada. O resultado foi justo. O Jardim elogia, ó, né? Resultado justo. O time tá ficando com a cara dele. Eu não gosto de narrativas. Ó, falar em narrativas, doutor. Ó, o doutor Rodrigo Matos. O Paquetá indica preferência por atuar como segundo volante. Aí o Rodrigo Matos, ele faz toda uma matéria. Tá errado. O Leonardo já tinha pedido reforços publicamente, principalmente na 10. Tem o Paquetá, o Samuel, ó o Samuel Lino de ponta por dentro. Aí vamos tirar o Samuel Lino, tá começando a jogar muito, pra jogar de 10. Porra, mano, aquela matéria me estressou. Porque é aquele tipo de matéria que é do resultado. E eu gosto do Rodrigo Matos. Eu achava que o Rodrigo Matos não era jornalista para comprar essas narrativas. Porque eu acho que aquilo ali é pessoas alimentando ele. Entendeu? O time tá a cara do Jardim, vertical. Agora o Flamengo, cara, vai dar espaço. Eu acho que o Flamengo me decepciona muito o Vitão não ter dado certo até agora. Mas a zaga, o Flamengo tem que buscar zagueiros das mesmas características de Ortiz e Léo Pereira. É difícil achar. É difícil achar. Eu acho que o Jorginho e o Pulgar, eles estavam mal individualmente e estão melhor agora. O Jorginho jogou muito bem e o Pulgar é um pilar do meio-campo. Cara, 30 minutos, foi uma aula de futebol. Uma aula. Aqueles 30 minutos, rapaziada. Faça o exercício. O time do. Eu não quero falar mal do Felipe Luiz, porque o time jogou muito bem com ele também. Foi campeão de tudo, obviamente. Mas aquela intensidade, aquela agressão. O Flamengo colocou, acho que. Tipo, ó, olha o primeiro tempo, cara. Rapaziada, 15 finalizações. Era um jogo com o Felipe Luiz. É isso aqui, ó. 15 finalizações, duas grandes chances. Olha isso aqui, cara. 15 finalizações num tempo. 15. 15 era coisa de, às vezes, um jogo com o Felipe Luiz. Era muito mais controle. Era pra isso que o Jardim foi contratado. Aí, como é que você quer, o Rodrigo Matos, que eu compre essa narrativa aí de adaptação? Olha que o time, os números me mostram o contrário. O futebol dentro de campo me mostra o contrário. Agora o time tá me parecendo que o time entendeu um pouco mais a ideia. Aí, ó, o time, presta atenção. O time entende muito mais a ideia de jogo. Só que qual é a grande dificuldade? Aí desde o tempo do Felipe Luiz também. A dificuldade do Flamengo. Tirando, agora eu posso colocar o Lino nessa categoria. Ah, aliás, né? Vamos ter calma. Mas tirando Arrascaeta e Pedro. E até o Pedro teve dificuldade de acertar o gol. Quais são os caras que acertam o gol regularmente? O Plata, tecnicamente, Ave Maria. O Carrascal não dá pra contar. O Lino tá melhorando. Mas e te passa o ano, ó, e te passa o ano, a gente tá dependendo de Arrascaeta, que eventualmente a idade vai bater, e do Pedro. Cadê o reserva do Pedro? Aí, ó, cadê o reserva do Pedro? Cadê o sucessor do Arrascaeta?
Hein, Rodrigo Matos? O treinador tá errado, a torcida tá errado. E agora, Boto, vai trabalhar? Gente, o nosso elenco é fantástico. Mas se Deus me livre, acontece alguma coisa com Pedro Arrascaeta, gente, a gente vai ganhar nada. Deixa eu dar essa má notícia pra torcida do Flamengo. Deus me livre, abençoe o Senhor. É uma análise de futebol, senhor. É uma análise de futebol. Se a gente perder o Pedro Arrascaeta, rapaziada, a gente não ganha nem carioca. Tô avisando a vocês. Cadê o reserva? Cadê o sucessor? Por isso que eu queria tanto o Almada. Aí o treinador é errado, escorregada. Pelo amor de Deus, cara. Aí, ó, saiu no Globo que o Paquetá prefere jogar de segundo volante, porque, óbvio, é a posição que ele era elite na Premier League. Elite. Esse negócio, ó, duas coisas que eu não gostei, eu acho que a carreira do Paquetá, ela é marcada por isso. Lá na Premier League começaram a usar ele como ponta, né, Felipe Luiz? Ele não era tão bom assim. Quebrava um galho. É porque o Paquetá, ele se esforça tanto, cara, que às vezes ele faz dar certo porque ele se esforça muito, ele corre e ele tem habilidade. Segunda coisa, essa forçação de barra, que o Paquetá, ele é um 10 puro. Ele não é um 10 puro. O Paquetá é um 8. 8, chegada, box to box, chega na área, mas ele não é 10. Aí o Rodrigo Matos escreve uma matéria, essa matéria entrou na minha mente. Ah, BC, entrou na minha mente. Porque isso é o tipo de discurso que não pode, cara. Não, não pode cobrar, porque a gente tem um segundo volante jogando de 10 e um ponta esquerdo jogando de 10. Pelo amor de Deus, rapaziada. Só eu que vejo algo grave nisso. Entendeu? Então, o time adaptou, foi 30 minutos brilhante, foi. Agora a dificuldade de acertar a casinha é brincadeira, cara. É brincadeira, brincadeira. E eu falei sobre isso aqui na análise, ó. Fala um pouco também sobre o seu gol lá no Mineirão. Você até participou do lance do gol do Cruzeiro, escorregando naquele carrinho. Hoje você deu troco, digamos assim. Fala um pouco sobre o gol também. Tem uma frase que é muito famosa, que eu coloquei quando eu saí de lá do Mineirão. Que a gente empatou 1 a 1, eu tomei o drible, fui muito zoado. Aí eu falei assim, tudo bem, mas quem ri por último ri melhor. Hoje aconteceu, foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação. E o gol da É isso, quem ri por último. Você vê, aquele lance dele foi. Ele sabe que ele vacilou, ele sabe que ele foi de uma vez. Ele foi muito exasperado, né, o Lino? E ele foi lá, ó. O futebol é isso. Um dia você tá por cima, outro dia você tá por baixo. Um dia você tá por baixo, outro dia você tá por cima. Quando ele fez o gol, me lembrei na hora, no jogo passado. Entendeu? E é isso, futebol é isso, cara. Falta de. Ele é um dos jogadores que mais representa dedicação. E é um dos jogadores que mais gostou dessa liberdade esquerda pra dentro, dentro pra esquerda, entendeu? Que o Jardim deu pra ele. Entendeu? Então, a redenção de Samuel Lino, eu acho que finalmente, cara, finalmente, realmente o Flamengo, o time tá entendendo. Eu acho que até falar do Paquetá. Fisicamente eu já achei o Flamengo melhor e eu achei que fisicamente, falar, ó, fisicamente eu achei o Flamengo melhor. Outra coisa, o Paquetá, eu acho, sentiu a virilha. Um dos problemas do Paquetá, que eu tô achando ele gordo, ele não tá bem fisicamente. Ele começou no banco, não é porque ele é ruim. É porque eu acho que a comissão técnica sabe que o Paquetá não tá 100% condicionado. Ele tava bem, se machuca. Vai pra Copa, tava bem, se machuca. Entendeu? O Paquetá tá se machucando muito. Se machucando muito. Belezinha? E vamos falar em relação à questão física. Agora podemos voltar para o Cruzeiro. Ó, duas equipes guarda a questão física, tá? bastante qualificadas. Talvez a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo no primeiro tempo, onde propomos muito, talvez de uma forma muito, até pro adversário jogar em casa e tem o costume de empurrar os adversários para trás. Rapaziada, o Cruzeiro, ó, tá muito na cara que o Cruzeiro entrou em campo pra jogar um pouco mais reativo. Claramente. Claramente.
Aí só que eu achei que o Cruzeiro entrou muito com a mentalidade de jogar reativo, jogou com pouca energia, jogou com pouca intensidade e foi engolido pelo Flamengo. A gente viu no intervalo que chegou um momento que a gente estava marcando com linha de 6 atrás e talvez até pelo ímpeto do Flamengo de atacar. Mas eu acho que no segundo tempo foi um jogo mais aberto, onde conseguimos jogar, conseguimos fazer o gol de empate. E aí talvez um descuido atrás, a gente acabou cedendo o gol da vitória para eles. Pois é. Eu tenho quase certeza que o plano de jogo do Arthur Jorge era realmente: vamos fazer um bloco médio, vamos esperar e vamos jogar no erro. Vamos jogar ali pro Caio Jorge, pro Kenny Arroio, pro Wesley, velocidade, transição, atacar campo. Eu tenho certeza que esse é o plano. Só que não deu certo e o time não jogou bem, o time não respondeu, faltou intensidade, faltou muita coisa. Aí no segundo tempo ele mudou o time. Você vê claramente a mudança, o estalo. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge, ele foi pro Flamengo, ele foi assim, ó: não, não, vamos jogar um pouco mais reativo, né? Vamos jogar um pouco mais reativo, vamos esperar um pouco mais, e a gente vai saindo aos poucos, vai atacando espaço, contra-ataque, transição. Claramente ele queria esse jogo mais, ele queria esse jogo mais de reação, com certeza, entendeu? Com certeza. Não deu certo. Fisicamente, eu achei o Cruzeiro muito apagado. E o Pedrinho falou: ó, o Flamengo foi superior. É isso, rapaziada. É duro, mas infelizmente não merecemos a vitória. Fica de lição. Esse sorteio não foi generoso. Eu fui dormir escutando a Samuca TV e eu escutei falando isso Com aí, ó. certeza, Ah. isso é quase que certo, nós ir muito mais longe do que isso. Tanto que o dia que saiu o sorteio, 10 minutos depois, o BAP me ligou e falou: Pedro, pô, logo nós poderíamos se encontrar mais pra frente. Então foi lamentável a gente ter encontrado aí com o Flamengo, né? E você vê que foi um jogo bem duro, disputado. E fica aí tristeza pra gente, pra nosso torcedor, mas faz parte, né? E o Flamengo que segue aí, parabéns pra eles. Bem consciente, Pedrinho. Eu gosto do Pedrinho, cara. O Pedrinho é um cara apaixonado por futebol, apaixonado pelo Cruzeiro. Eu adoraria. Se meu time tivesse que ter dono, eu adoraria que o perfil fosse o perfil Pedrinho. Depois dessa eliminação do Cruzeiro? Não, nós conversamos antes, né? E é o que nós sempre falamos, né? Infelizmente, deu Cruzeiro e Flamengo. No primeiro dia nós já falamos que ninguém queria, nem o Flamengo queria o Cruzeiro e nós muito menos o Flamengo. Mas não tem relação ótima com o BAP, com o Flamengo. O Flamengo é um clube parceiro do Cruzeiro, né? Nossos torcidas sempre andam juntos. A gente tem uma relação muito boa e o Flamengo segue aí, vamos torcer pra ele aí. Tá um pouco abatido o Pedrinho, tá? E tá dá pra ver que E o Flamengo segue aí. ele sabe que foi, ele sabe, o Flamengo, fizemos jogo de igual pra igual e tudo mais, ele sabe que não deu, ele sabe foram superados o Pedrinho, mas dá pra ver que ele tá, não sei se tem outro vídeo dele, ele fala Matheus Pereira, mas dá pra ver que o Pedrinho tá um pouco abatido, entendeu? Novamente, rapaz, se meu clube tivesse que ter um dono, eu queria que o dono fosse o perfil Pedrinho, entendeu? Um cara apaixonado, tudo mais. Eu tava escutando ele falando na Samuca TV, né? Não foi só esses trechos aí, não. E ele falou que, cara, não deu. O Flamengo foi melhor. A gente tentou, a gente trabalhou. Ele já mirou na Copa do Brasil, Brasileirão. Ele elogiou muito o Arthur Jorge, muito. Falou que tem contrato, 2030, que acredita no trabalho, que é uma reconstrução. Ele falou um monte de coisa. Ô, Pedrinho. Ah, BC, tem que gastar mais? Cara, rapaziada, o Cruzeiro vai até onde o bolso do Pedrinho ditar. O Pedrinho quer gastar mais, ele gasta mais e o Cruzeiro se fortalece. Entendeu? É simples. E eu acho que, tipo assim, se tem um período pra ele gastar, é agora, porque eu não sei como é que tá aí a implementação do fair play financeiro. Se realmente colocarem um fair play financeiro decente, ele não vai poder gastar tanto. Entendeu? Ele não vai poder gastar tanto. Então talvez o momento de gastar e botar a boiada é agora. Entendeu? Eu acho que o Cruzeiro até agora não soube substituir o Kaique, o Gerson jogou mal. Sabe o que eu acho muito legal? Aí até entrando agora na questão do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, você comprou a narrativa, Matheus Pereira. Eu nem achei que o Matheus Pereira foi ruim, não. Eu achei que ele jogou mais que o Caio Jorge, mais que o Arroio. Tentou. Eu vi o Matheus Pereira tentando. É porque, ó,
Eu acho que faltou pro Cruzeiro jogador de peso. É aquela coisa, não tem análise. Virou cuspir narrativa. Aqui o André Balada foi André Donan, Mister Óbvio, né? É o doutor óbvio. Isso aqui é análise de tuiteiro. O tuiteiro fala isso, faltou decidir. E pior que, sabe o que eu acho? Do ataque, o Matheus Pereira foi o melhor. Correu. Olha aí, ó o Matheus Pereira correndo no campo. Olha isso aqui, cara. Olha o mapa de calor dele. Obviamente ele não finalizou bem ali uma jogada, mas ó, passando, driblando. Ele tava tentando. Dos jogadores de ataque do Cruzeiro, ele foi o melhor. Agora, ó. Ei, Matheus Pereira, você comprou a narrativa, irmão. Você comprou a narrativa. A primeira coisa do jogo, ó. Não, é Peraí, ó. tristeza, a gente tem que ser uma derrota pesada. Peraí. Eu tenho me cobrado muito, né? Porque nos jogos decisivos, né? Eu sei que posso entregar um pouquinho mais, eu sei dessa responsabilidade que é. Ó, você comprou a narrativa. Ah, posso entregar um pouquinho mais. Ih, comprou a narrativa. Infelizmente tem sido difícil os últimos anos, mas eu acredito que tudo na vida é um processo. Eu preciso confiar nisso, acreditar. E a minha própria história de vida, ela fala sobre isso, né? Sobre a gente continuar lutando, persistindo e acreditar no projeto, né? Hoje, como eu falei, a gente não caiu para um time, não vou dizer um time medíocre, mas o Flamengo é um time superior muito, muito grande, é o atual campeão. Para mim fica um sentimento um pouco frustrante, porque eu sei que posso fazer mais, eu tenho me cobrado. Matheus Pereira, não compre narrativa não, velho. Se você aí você vai pra sua, já tá, quando o cara depois do jogo, o cara já tá metendo essa, é porque já comprou as ideias. Eu acho que ele foi o melhor, achei que foi o que deu mais trabalho, entendeu? Aí você não pode ditar, ó. Eu acho que é muito mais um negócio coletivo, ganha todo mundo, perde todo mundo. Achei que o Gerson foi muito pior. Eu achei que o meio-campo, o meio-campo que tem que dar sustentação pro Matheus Pereira, só o Romero correu pra ele. O Gerson fez um péssimo jogo. Os laterais do Cruzeiro mal fizeram alguma coisa. Aí por que tem que cair no Matheus Pereira? Eu não entendo, entendeu? Eu não entendo. Eu acho que o Matheus Pereira tá comprando narrativa e, cara, quando você fica comprando essas narrativas, irmão, cuidado, velho. Cuidado. Cuidado, belezinha? E o Cruzeiro BC, quer que sobra, né? Ele falou aí, ele vai falar da Copa do Brasil. Rapaziada, o que sobra pro Cruzeiro... Rapaziada, falar pra você. 12 pontos no Brasileirão. Aí, ó. Já pega o Flamengo, entendeu? Agora, o Cruzeiro vai lascar titular contra o Flamengo? Tendo 3 dias depois o Atlético Mineiro? Esse é um debate interessante, né? Ô, bota os reservas aí, Arthur Jorge aí. Arthur Jorge, bota os reservas. Esse é um debate interessante, né? Porque, ó, você tem Flamengo. Eu acho que deveria colocar os reservas, cara. Eu acho que vocês deveriam colocar os reservas. Vocês vão arriscar ser eliminados pelo Atlético Mineiro, o atual grande rival de vocês. O Arthur Jorge, bota os reservas, Arthur Jorge. Bota os reservas, Arthur Jorge. Ah, perdemos 2 vezes pro Flamengo, mas classificamos contra o Atlético Mineiro. Entendeu? Ó, eu acho que o Atlético Mineiro vai botar reservada, viu? Aí, ó. Aí, Arthur Jorge, os caras vão botar os reservas, Arthur Jorge. Rapaziada, ó, tirando a brincadeira, cuidado, viu? Esses times aí de 3 competições, ó, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Só pra matar aqui um negócio. Quem tá jogando bem pós-Copa do Brasil aí? Entendeu? Ó. O Atlético Mineiro fez um jogo ontem que foi na sorte, hein? O Atlético Mineiro talvez seja o único time aqui que ainda tá jogando futebol decente. O Atlético Mineiro, mas mesmo assim ainda passou muito por graças a São Everson. Palmeiras caiu. O Santos oscila mais do que o dólar. Oscila mais do que o período menstrual da Bruna Surfistinha. Vasco, zona de rebaixamento. Vitória, enfim. Internacional e Grêmio, quem tá jogando bola. Entendeu? Então, ó, os times aí de 3 competições, ninguém tá jogando bem. Todos eu tô achando meio cansado. Todos. Então, você ficar fritando o titular, não sei se é uma boa ideia, não. É Arthur Jorge! Bota os reserva, Arthur Jorge, contra o Flamengo, bota a base. Tamo junto.